Voltei, gente. Voltei no celular. Não sei o que foi que Eu deu. queria subir aqui um pouquinho com você. Depois que a internet foi embora. Eu queria saber se era minha, se era sua, como era. Eu acho que foi a minha, não sei, mas vamos lá. Então eu peguei a parte da Pepperoni, eu amamentação. quero pepperoni. Você vai gravar a live, Pri? Vai Eu ficar tava, tal? eu salvei a outra aqui. Tô Porque aqui! aí eu acho que a gente precisa começar de novo, né? Mas eu acho que eu vou gravar a parte um que você já falou. Já botei lá, que tá Ótimo. no iPad. E aí voltei pro celular aqui. Eu acho que vai dar pra gente, não vai perder, não. Mas Beleza. então, assim, Tassi, só pra fechar, assim, o que é que precisa fazer com a mama, né? Tipo, pra se preparar e se você recomenda o curso ou não, agora, durante a gestação, já pra ela ter essa preparação realmente para esse momento. Sim, eu costumo fazer uma preparação de alguns encontros, né, antes do nascimento do bebê, conversando também sobre essa anatomia da mama, sobre os benefícios para a mãe e para o bebê, quais são as posições de amamentar, o que é essa tal de pega correta, né? Como é que um bebê faz uma pega eficaz. Então, tudo isso a gente vai trabalhando durante a gestação e sim, eu vejo muito resultado positivo dessas mães que começam a informação desde cedo. Não só as mães, mas a família como um todo. Eu acredito que isso faça muita diferença. E depois, né, que você estava perguntando também, o após, né, quando é que chama uma consultora, né? Quando é que começa isso daí? Eu gosto de ir antes que as coisas compliquem, mas a maioria gosta. Olha a bagunça de Camila. Ah, adorei. Não sou só eu. Então, eu ainda fiz isso aqui, sabia? Eu olhei o que é que tinha por trás e disse assim, ó, se aconteceu um erro. Mas é isso. Então, assim, o depois, geralmente o pessoal chama quando complica, né? Então, quando já tá com a mama machucada, quando o bebê tá perdendo peso. E aí eu sempre indico que chame antes, né? A gente olha essa mama antes do leite realmente até descer, né? Porque aí a gente vai poder agir de uma forma um pouco mais preventiva, olhar como é essa pega e tudo, a mulher já ir se familiarizando com essas questões para a gente não chegar no ponto mais crítico. Então, eu acho que é super válido e vejo bons resultados com isso. Perfeito. Eu também sempre recomendo. Eu falo, gente, quando chegar em casa, já tá indo para casa, já liga, pede para a consultora aí e dá uma olhada, Sim, vê como você tá fazendo, como é que o bebê tá pegando, porque isso realmente faz diferença. Não precisa estar com o peito daquele jeito para não. poder É. chamar, realmente com complicação. A gente Mas, fica mais segura também, né? Quando uma sim, pessoa tá com a gente e diz, ó, tá tudo ok, é por aqui mesmo, que você tá indo tudo certinho, né? Ainda com mais que certeza. é um assunto que gera tanta insegurança, né? Especialmente para as primeiras experiências, assim, é algo que elas têm muita expectativa do que vai acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado, se vai ferir o peito, se vai isso, se vai aquilo, se vai conseguir. Então, é tanta carga nesse sentido que esse apoio, tá tudo bem, vai dar tudo certo, é muito importante, né? Essa É isso, neutralização e naturalização do processo de amamentar que a gente precisa trazer também para a realidade delas, né? com certeza. Ah, Adele. É linda. Mila, pergunta para você agora, né? Tem uma Diga. paciente que pariu com você, tem uns 2 anos e meio, pariu Helena, e ela está prestes a fazer 39 anos. Não tem nenhuma Carla. comorbidade e tá isso. E ela falou É. assim, Pri, quero engravidar, mas com essa pandemia eu acho que é algo que muitas mulheres estão se questionando, né? Engravida, não Sim. engravida, faz o quê? O que é que você recomenda? Então, assim, meu posicionamento lá em março do ano passado era não engravida, né? Eu acho que a gente, naquele primeiro momento, a gente não sabia o que ia acontecer, até quando ia dar, não conhecia muito as coisas. Meu posicionamento mais firme era não engravida. Hoje continua sendo esse o posicionamento, porque a gente continua sem saber o que vai acontecer, continua sem saber o caminho das coisas, continua sem previsão de fim, mas eu acho que essas pacientes que estão no limiar ali da fertilidade conhecida,
ou no limiar por qualquer outra comorbidade, enfim, pacientes que tragam uma história mais que tem algo que corrobore com alguma preocupação frente a essa coisa do engravidar, eu acho que ela deve engravidar. Assim, aí é a minha opinião pessoal, certo? Se a gente for considerar uma opinião técnica diante de uma pandemia, o mais razoável seria dizer, não, não engravide, né? É uma pandemia, atinge gestante de forma muito violenta, a morbidade e a mortalidade nas gestantes é uma coisa já conhecida. Então, assim, por que propor ela engravidar se ela vai ter que sair mais tornar-se grupo de risco, sair mais de casa, se expor mais a serviços de saúde? Por que propor isso a ela? Mas, assim, pensando enquanto mulher, enquanto mãe, eu acho que a mulher que está ali naquela fase do limite, a gente também sabe que a gente não pode garantir a ela que ela vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos e que vai dar tudo no mesmo. Então, assim, eu acho que quando o desejo da maternidade é muito importante e quando outros fatores já estão chegando ali para preocupar, eu acho que deve engravidar, se resguardar de cuidados, ficar em casa, trabalhar, assim, enfim, ajustar o trabalho da melhor maneira possível para estar em casa, trabalhar protegida, sair de casa com máscara N95, sair o mínimo possível, enfim. Se cercar de cuidados, mas eu acho que tem que rolar a gravidez, senão também ela vai perder o time da gravidez. E isso para uma mulher de 39 anos é ali hora de decidir, né? Então, assim, eu não esperaria, Carlinha. Eu acho que no seu contexto, você deve buscar engravidar e cercar-se de cuidados, né? Você, o marido, todo mundo cerca-se de cuidados para poder que a gente consiga manter sua gravidez sadia. A gente vai fazer consultas, na sua maioria, que a gente possa fazer consultas virtuais, a gente faz. A gente junta os exames para fazer no mesmo dia, com a mesma saída, no mesmo local, para poder minimizar ao extremo a questão da circulação dela. Mas, assim, engravida. Se você tem fatores de risco ali para pesar na sua fertilidade. Perfeito. Eu sei que é você, Carlinha, como falou Helena há 2 anos. Eu captei que eu sou boa de memória. Ela já tá aí, não, já se Ela manifestou. tá ali. Depois a gente conversa melhor. Maravilha. Teve uma paciente, Mila, que falou assim: descobri hoje que estou grávida e agora? Estou com 5 semanas, só tenho obstetra para o dia 20/4. Posso esperar até lá? Que é aquele medinho Pode no esperar. começo. Isso é uma coisa muito importante, assim, porque isso é a realidade nossa de todo dia. É a paciente que acabou de descobrir, às vezes fez um beta, não fez mais nada e quer ir para o obstetra. Eu sempre digo, quando são pacientes que eu tenho acesso, ou são pacientes que ligam para lá, que insistem, eu sempre faço contato eu mesma e digo, calma, está acolhida, mas vamos dar alguns passos aqui antes de você se deslocar para a consulta, né? Porque a consulta vai gerar uma série de orientações, uma série de pedidos, uma série de recomendações que só tem sentido se essa gravidez for adiante, né? Então, assim, a maioria das vezes vai, é verdade, mas assim, vamos ver em que pé a gente está. Tem gravidezes que evoluem para abortamento espontâneo. Por que essa loucura, né? Eu acho que a primeira certeza é a certeza de que aquilo ali vai desenvolver-se dentro do esperado, naquele início. Então, assim, a gravidez vai avançar, o sacro gestacional vai aparecer, o embrião vai aparecer, o coração vai aparecer. Quando isso aparece, aí a gente fala, tá, vem para o pré-natal. Mas eu acho que antes disso, até esse momento, a gente pode acompanhá-la, guiar os beta-HCG de sequenciados que ela precisa fazer, se ela fez um diagnóstico muito inicial. Eu guio os beta-HCG sequenciados. Quando eu já sei que aquela gravidez evolui bem, do ponto de vista bioquímico, eu então peço a ela um ultrassom. E aí tá tudo lá, menino com o coração batendo, ela vem para consulta. E aí a gente conversa e a gente coisa. Porque eu acho que para aquelas pacientes que evoluem com aborto espontâneo, são a minoria, mas existem, se a gente sobrecarrega elas com um monte de informação e de coisa, a frustração com aquele aborto vai ser muito maior, porque ela já entrou muito mais naquele universo ali de expectativas, né? De sentir-se grávida. Então, eu acho que eu sempre tento dar um pé no freio nessa hora, para a gente caminhar o começo com serenidade, porque existe 1 milhão de opções que podem acontecer entre um beta-HCG e um coração batendo. E aí eu sempre tento dar essa tranquilidade para que elas caminhem ali com serenidade. E aí a gente começa o pré-natal com umas 6 semanas, umas 8 semanas. Tá excelente, certo? Às vezes, até agora na pandemia, eu ainda faço esse contato subsequente virtual de novo e só mando ela. Ai, meu Deus, na internet de novo, não é possível. Gente.
Gente, acho que é minha internet. Será que tá tendo? Eu tô vendo vocês. De repente todo mundo some. Será que é o tempo? Oi, Mila. Oi? Gente, some, não sei o que que acontece. Será que é o tempo que dá 30 minutos, some todo mundo? Não, acho que não, porque agora aumentou o tempo. É, vamos lá. Cadê Mila? Tá me Veja ouvindo? a sua internet, tá no Wi-Fi ou nos dados? Tá no Wi-Fi. E a minha agora não caiu, não. Tipo, é como se vocês tivessem caído e eu fiquei aqui. Deixa Você eu não tá me ver. vendo? Tô te vendo, eu não tava vendo Mila. Você tá vendo Mila? Mila tá parada ainda. Ah, será que foi? Quando Aí, cai primeiro Mila, depois cai você. Pra mim, né? Aparece dessa forma. erros técnicos, vamos lá. Dá uma olhadinha se nos dados fica melhor. Vamos lá, vamos testar. Mila, não sei. Erro técnico, gente, de primeira live. Quando começa a travar você, aí cai pra mim, me expulsa do É, negócio. Acho Diz que que agora acabou, é. Mas enfim, eu não sei se elas me escutaram a conversa toda, né? Acho que eu consegui falar tudo porque a minha internet seguiu, eu acho. consegui. Acho que todo mundo ouviu. E Tá. aí, Mila, duas perguntinhas assim. Uma falando se pode consumir álcool na gestação, um Nem uma pouquinho. gotinha. E a outra A falando. rigor é assim, só para complementar. A rigor existem trabalhos realmente mostrando que o álcool não é dose dependente, certo? O que isso quer dizer? Não é uma grande quantidade de álcool que vai fazer um problema. Qualquer quantidade de álcool pode causar um problema. Aí muitas dizem assim, mas não sei quem bebeu alguma coisa, mas não sei quem. Muitas bebem de fato, não bebem em quantidade, mas muitas bebem ali uma dosinha pequena social de caju em caju, e eu realmente nunca tive um problema. Mas assim, eu não tenho como recomendar que seja utilizado, porque o que está lá escrito é que não é dose dependente, que qualquer dose, mesmo que pequena, pode causar malformação fetal e outras comorbidades, e outras interferências na gravidez, ligadas à restrição de crescimento, parto prematuras, outras coisas, todas as coisas que o álcool gera, né? Então, a recomendação tem que ser por aí. Suspender o consumo e aí aquela história. Cada um traça a sua história e assume seus riscos. Isso serve Aguenta um também pouquinho. para Usa uma amamentação. cerveja sem álcool. E na amamentação, algumas perguntam também, né? Vou amamentando, como é que eu faço? Como é que você recomenda para quem quer tomar uma Deixa a taça de Tassi responder, que talvez ela tenha dados mais coesos, mas assim, aí na amamentação que eu acho é que se você depende muito da fase da amamentação que você tá. Isso. Se você já está numa fase que bebê demora, por exemplo, você está questionando uma taça de vinho à noite, e você já tem um bebê que dorme até de manhã, eu acho que aí tem tempo suficiente para metabolizar isso, né? Mas se você tem um bebê que mama cada hora, que mama cada 2 horas, talvez não justifique, certo? Tem que ser um bebê que você conheça ali aquela rotina e que lhe dê um prazo de X horas para você conseguir metabolizar. E eu não sei exatamente quantas horas são, tá? Tarsila pode falar melhor. Olha a pergunta de Teca aí, ó. Que é bem animada. Certo, então a questão do álcool também, ela vai ser muito controversa, na verdade, entre o pessoal da área de saúde. Mas tem alguns estudos mais recentes mostrando que sim, isso daí que Camila acabou de falar faz muito sentido, né? Você precisa ver a quantidade alcoólica ali e o tempo de metabolismo, e aí sim pode liberar alguma dose e tudo mais. Então, mas esse início imediato que o bebê mama, né, livre demanda toda hora, realmente é mais perigoso. Então, a gente não indica. Mas depois dá, sim. Dá para Priscila beber. perguntou se café tem alguma questão com a amamentação?
Não, o único alimento que já é comprovado que pode dar algum tipo de desconforto, cólica, enfim, no bebê, é o leite, né? Então, o leite derivados, a gente sabe que pode ocasionar isso. Os outros alimentos, a gente não tem nenhum tipo de comprovação científica. Claro, tem alguns saberes populares, né, que vão Sim. relacionando alguns alimentos. Eu não desconsidero, eu acho sempre que, assim, observe o que é que você acha, como é que está sendo, né? Como é que está reagindo. Eu acho que a gente precisa, para além da ciência, pensar em cada um, né? Como é, o Isso. que é que você está sentindo ali do seu bebê, o que você está comendo, o que você está achando, né? Que está ocasionando alguma coisa. Vai ter uma ciência falando que isso não tem nada a ver. Mas, para quem acredita, eu acho que vale considerar, sim, né? Acho O que eu que. sempre oriento é que a pessoa observe um pouquinho o seu neném, né? Eu acho que é isso que Tarsila talvez esteja dizendo. Eu acho que se você come um tortão de chocolate gigantesco e o bebê passou o resto da tarde chorando e se contorcendo, você talvez não precise comer de novo. Eu sempre digo assim, você observa o que você come, que pode ser coisas já conhecidas, conhecidamente faladas nesse sentido popular, ou Sim. não. Mas se alguma coisa não fez bem ao seu neném pontualmente naquela tarde, observe. De repente, se você repete e ele faz de novo, talvez tenha sido isso, né? Então, Isso, assim, eu às acho vezes que é nesse um tipo de início, intolerância alimentar ali que isso vai passar, né? Não necessariamente é o café que vai deixar o é bebê pela própria agitado, alguma coisa maturidade, assim. né? Mas, e aí é observar mesmo. Muita gente fala assim, ó, um mês, né? Depois de um mês aconteceu isso. Aí eu digo, bem, se teve um mensário aí, vocês fizeram, sabe, aquela festa cheia de coisas É, gostosas, né? Então, às vezes tem isso também, né? Cheio de bolo com leite, com docinhos, todos têm leite, né? Tudo na nossa cultura tem leite. Então, é. é bom a gente observar isso. Muito Mas esse bem. lance, só para concluir, para esse lance do leite artificial que Tarsila falou, que eu acho que muitas não têm noção, que uma única dose de uma mamadeira de leite artificial, uma única dose dada no hospital enquanto está ajustando qualquer coisa, já tem um potencial alérgeno estúpido, entendeu? Então, assim, é outra Sim, coisa, de novo, que não é dose dependente, não depende do quanto você vai expor. Aquela única exposição, ela já abriu a cadeia de alergia alimentar e de todas as questões. Então, isso é bem importante, porque às vezes a pessoa lança a mão de uma mamadeirinha de leite na comodidade ali por alguma questão, sem ter noção de que aquela exposição, quanto mais precoce for, pior, e em qualquer momento é uma exposição ao risco de alergia alimentar, de intolerância, de tudo. Isso é bem, acho que é com bem importante, porque certeza. a gente pode pesar essa mamadeirinha extra, tentar tirar o próprio leite, tentar modificar ali a programação para poder contemplar a mamada, mas assim, não achar que é só uma mamadeirinha. O leite materno, ele é como se ele criasse uma camada, né, impermeável ali, que não deixa outros micro-organismos também invadirem o corpo do bebê. Então, no momento que entra qualquer tipo de leite artificial, água, alguma coisa assim, vai, entendeu? As coisas vão acontecer. Então, é preciso realmente ter bastante atenção. Tem estudos, Uhum. inclusive, falando, né, em países mais pobres e tudo, que eles recomendam que mães com HIV amamentem, porque enquanto ela amamenta de forma exclusiva, sem passar nada, esse bebê não contrai a doença. Mas aqui a gente não vai recomendar isso, né, porque dá água, dá um monte de coisa, e lá é uma população específica que pode realmente, né, vai pegar em algum momento, vai contrair a doença em algum momento. Então, é aquela questão de pesar os riscos e os benefícios que a gente já falou desde o início, né? Para tudo na vida, a gente tem que pesar esses riscos e benefícios. Sim. Isso é bem importante também, né? Assim, tipo, vou me dedicar ao máximo a esse momento, mas se essa for minha última opção, se isso for necessário, tudo bem, né? Porque tem muita mãe Sim, que, quando precisa do complemento, sim, sim. culpa. Então, assim, é como vocês falaram, pesar e analisar. Não, aqui eu posso dar meu leite, eu posso tirar, eu Não, posso fazer. aí eu acho que entra naquela história que elas têm que saber para várias coisas, não só para amamentação, que existe o indicado, existe o explicado, existe o objetivado e existe a vida real, né? E eu acho que sofrimento por uma amamentação, sofrimento desproporcional, porque não conseguiu levar adiante a amamentação como gostaria, assim como por todas as outras perdas possivelmente envolvidas nesse cenário,
vão trazer um sofrimento muito maior do que ela precisa vivenciar naquele momento, né? Então, eu acho que a gente tem que estar trabalhado também nesse pré-natal, nesses preparos que se fala de fazer com gestantes, toda essa conscientização do ideal e do real, né? Para que a aceitação diante das dificuldades e para a aceitação diante das imposições da vida, muitas vezes, seja mais serena, né? Porque eu acho que levar esse peso, levar essa culpa para adiante, eu acho que não ajuda. O puerpério já é tão delicado para você ainda criar um fantasma maior em torno disso, né? Ju tá falando aqui que foi isso mesmo que aconteceu com ela, Mila, que deram leite artificial, né, ainda na maternidade, e o filho desenvolveu a PLV. E a dose, quando é dada na maternidade, às vezes é muito maior do que a criança realmente precisa. Então, no primeiro dia de vida, a criança toma em torno de 5 a 7 ml. Né? Sim, imagine 5 a 7 ml, chega a 30, né? Como é que fica isso para um bebê que acabou de nascer? Então, sem contar que ali vai desenvolvendo uma bola de neve, né? Porque a mãe começa a dar o leite artificial, não estimula, né, mais tanto a mama começa a produzir menos, e aí a gente vai tendo um desmame precoce por isso. Sim. E aí, Tássia, aqui, ó, você recomenda, né, fazer a consulta de amamentação com quantas semanas antes do parto? Isso também é tão relativo, né? Tem gente que está tentando engravidar e já está conversando comigo. Tem pessoas aqui na live que nunca engravidaram e que conversam comigo. Mas é claro que nesse início, né, a mãe sempre está ali muito voltada para as consultas de pré-natal, para a questão que Camila estava até falando, né, de sustentar uma gestação e tudo mais. Então, eu acho que sempre depois desse primeiro trimestre é o tempo da gente começar a pensar, né, nessas consultas. E, assim, quanto antes a gente consegue espaçar mais, né? Então, para não ficar aquela consulta tão pesada, né, tão extensa. E aí a gente pode fazer dessa forma, né? Mais espaçada. Tem a alternativa agora também de online, né? Que tá maravilhoso. Tem até, eu vi que teve perguntas de um pessoal de fora, né, Pri? Sim. Teve perguntas eu acho que vinda do Chile também. Então, a gente consegue atender agora, pelo menos, o pessoal de fora, no online. Muito bem. E minha uma pergunta em relação ao parto domiciliar, né? A gente pergunta em relação à pandemia, se, tipo, a pandemia favorece, né? Tipo, essa questão de ter um parto domiciliar, de ser mais seguro, mais confortável diante dessa situação que a gente está vivendo. E quais seriam, assim, os pré-requisitos para ter esse parto domiciliar? Olha, esse lance da pandemia domiciliar também eu já falei antes. Eu acho o seguinte, a pandemia é um cenário perfeito para o domiciliar, é verdade, né? Você expõe a mulher a menor número de pessoas, a menor número de profissionais, não expõe o ambiente hospitalar, não expõe aquela circulação absurda de gente que está envolvida dentro do cenário do hospital. Então, por esse lado tudo, a gente simplificaria dizendo que a pandemia é o cenário ideal para você estimular os nascimentos no domicílio. Por outro lado, eu sempre coloco que, assim, as motivações que precisam ser trazidas por uma mulher para enfrentar um parto domiciliar, para planejar um parto domiciliar, vão muito além, no meu entendimento, do que uma pandemia, certo? Uma mulher que deseja um parto domiciliar ou uma mulher que planeja o parto domiciliar tem que ter esse desejo alicerçado em alguns pontos. E eu acho que esses pontos não é a pandemia, entendeu? A mulher que não tem o perfil, a mulher que não tem o empoderamento suficiente, a mulher que não tem o conhecimento suficiente, a mulher que não banca aquilo na vida real, não tem que inventar de querer um domiciliar porque está com pandemia. Porque isso não vai dar certo, certo? Eu acho que é o cenário ideal, a pandemia é o cenário ideal para fortalecer os domiciliares, para aquele nicho de pacientes preparadas e desejosas e aptas a um parto domiciliar. Certo? Será que eu respondi? Concordo, Mila. Até enquanto psicóloga, eu falo muito isso, né? Que a gente percebe no nosso trabalho também que tem aquelas mulheres que escolheram
por medo da violência, né, com o bebê, da separação com o bebê e tudo, mas que, no fundo, elas não têm segurança de ter um parto domiciliar. E são aquelas que vão transferir em algum momento, sabe? Sim. Que vão ter, de São repente, aquelas uma onde que não descoberta se entregam emocional, e que vai transferir. Sim. que vai transferir e que vai parir lindamente no hospital. Porque é lá que ela está se sentindo segura. Então, eu também acredito muito nisso. Se perguntar, ô Tarsila, você prefere o quê? Eu, Tarsila, né? Prefiro parir em casa. Né? Tive, né? Parei aí com Camila em casa e Parto parir a maravilhoso. mesma opção 10 vezes. Mas eu entendo, até depois de ter passado por um parto domiciliar, eu entendo mais ainda que realmente é algo muito particular e que não é a pandemia que deve decidir Determinar. isso, né? Não deve decidir pela pandemia, mas pela informação, por esse processo mesmo de empoderamento e trabalho emocional aí. E quem quer ter o parto domiciliar, Mila, tiveram duas perguntas, assim. Uma, como é que procede com os primeiros cuidados do bebê? E a outra, assim, se lacerar, se tem anestesia para poder suturar o períneo. Então, eu vou começar logo pela segunda. Se lacerar o canal de parto, a gente tem anestésico local, fio de sutura, porta-agulha, todo o material necessário para fazer uma rafia de um períneo, certo? Você não é terrorista, né, Camila? Como é? Você não é Eu não sou terrorista, né? terrorista. Não, não sou. Não sou terrorista, eu sou toda boazinha. Então, tem todo o material. E a segunda pergunta é com relação ao recém-nascido. O recém-nascido, logo quando nasce, ele vai receber os cuidados da mãe, né? Ele vai ficar com a mãe vai ficar ali, aquele reconhecimento. E os cuidados que a gente vai para isso, se ele nasce bem, né? Se ele nasce sadio, obviamente, ele vai estar em contato com a mãe. E a gente depois, no momento oportuno, vai precisar pegar ele da mãe para fazer as mesurações, né? A gente vai medir polo cefálico, abdômen, tórax, as medidas normais que são feitas em sala de parto. A gente no domicílio também precisa desse tempo para pesar o neném e fazer as aferições, certo? Mas esse tempo no domicílio é muito mais negociável, é muito mais negociado com a família, porque a gente tem esse espaço e esse ambiente, certo? A gente não precisa fazer ali naquela primeira hora de vida, não precisa fazer ali imediatamente. Então, esses são os cuidados que a gente presta ao neném. São as primeiras aferições que o neném sofre após o nascimento, certo? Depois, a gente sempre orienta que um pediatra vá ao domicílio fazer o exame físico completo do recém-nascido, porque a gente faz um exame físico ali um pouco mais objetivo e sucinto do que o exame do pediatra. Mas o pediatra vai na consulta, vai no dia seguinte, ou vai com 48 horas, ou vai com 36 horas, e vai examinar o neném todinho, como é feito no hospital também. Todas as fontanelas, os reflexos, todo o exame físico, vai palpar os testículos, vai palpar não sei o quê, vai fazer o exame físico completo, certo? Então, a gente sempre recomenda que haja esse momento posterior com o pediatra. Mas no momento do nascimento, a gente só precisa inspecionar o bebê de forma geral, para ver que macroscopicamente está tudo bem, e oferecer os cuidados iniciais para poder a gente ter o registro dos dados do nascimento do neném, certo? E se o neném nasce precisando de cuidados, que talvez seja também essa uma curiosidade, se o neném nasce precisando de cuidados, quem vai prestar esses cuidados somos nós da equipe de assistência, né? O obstetra, a enfermeira, ou as duas enfermeiras, ou como for composta essa equipe. As duas parteiras que ali estão são as responsáveis por cuidar da reanimação do neném, caso o neném precise de uma reanimação em qualquer nível, né? Uma reanimação não é necessariamente falar de um bebê que precisa de uma massagem cardíaca. A reanimação neonatal são pode se tratar de várias etapas, certo? Tem muito essa dúvida, né, Mila, de a enfermeira e médica, obstetra, pode dar essa assistência, sabe dar essa assistência, né, ao bebê, e chega muito para mim também, enquanto doula, isso, né? Eu acho que a enfermeira e o médico, quem quer que se proponha a assistir um parto no domicílio, precisa ter o treinamento com relação à reanimação neonatal e aos cuidados com o neném, certo? Assim como a gente tem treinamento para outras intercorrências que porventura podem acontecer no domicílio, outras coisas com a mãe, hemorragia e afins, a gente também tem treinamento para cuidar do recém-nascido, né? Então, isso é imprescindível para qualquer pessoa que se proponha assistir um parto no domicílio, certo? Então, assim, acho que é isso, né? Tem a importância desse trabalho em dupla também, né, Mila? Porque sim.
como A vocês importância fazem do na entendimento, Bendita. isso. Um olhar mais linear nesse sentido para a equipe, pelo entendimento de que somos duas profissionais ali, de igual capacitação para resolver as intercorrências naquele momento. Então, assim, uma muitas vezes vai estar dando as coordenadas, a outra vai estar atuando, a outra vai estar fazendo, a outra vai estar ajudando, e não importa quem é quem. Muitas vezes, inclusive, a enfermeira tem muito mais habilidade com o recém-nascido. Por quê? Porque a enfermeira de vida, de função dela, é lidar com o recém-nascido. Uma enfermeira que trabalha em centro obstétrico, ela está no berço com o pediatra, muitas vezes, e tem aquele contato direto ali. Então, ela já participou, de uma forma geral, de muito mais reanimações do que nós obstetras, que não estamos, quando a gente está no hospital, naquele cenário do bebê. A gente está no cenário da mãe, né? Então, assim, no nosso cenário, a gente sempre tem uma priorização de mim para assistência à mãe e da enfermeira para assistência ao recém-nascido, porque é mais a realidade nossa de cada dia. Mas todo mundo precisa ter o treinamento de forma que a gente possa, inclusive, se ajudar de forma adequada, porque se não existe uma linearidade aí na informação, na teoria, nos objetivos, a gente não consegue nem se ajudar, né? De forma que não se atrapalhe. Verdade, perfeito, Mila, obrigada. E aí uma pergunta que colocaram, quando é que eu devo ir para o hospital? Como é que eu sei a hora de parir? Então, quem vai responder eu e Tarsila, as duas poderiam responder essa. Vai? Eu vou falar um pouquinho e Tarsila fala depois. Eu acho que assim, aí envolve um monte de coisa, né? Assim, existe a mulher que está sozinha e que não tem nenhum apoio e precisa decidir, entender sozinha o que é que está passando e qual é a hora de ir. Esse cenário é muito mais difícil, é muito mais delicado, porque uma mulher em trabalho de parto não tem condição de se autogerir nesse sentido e decidir qual é a hora de ir, né? Uma mulher comum que não tenha vivência em obstetrícia, por mais que ela tenha informação, ela não tem experiência, então ela tem dúvida, as informações ela tem todas, mas ela não consegue traduzir aquilo dentro da realidade dela, até porque ela está com dor e ela está confusa e ela vai bater em insegurança. Então, esse cenário da desassistência não é um cenário legal, né? Assim, não é o cenário ideal. Eu acho que essa mulher tem que sempre estar com alguém nessa hora para poder lhe ajudar, né? Então, é algum amigo, ou é algum familiar, ou é o meu próprio marido, alguém que se apoderou das informações para ajudá-la, ou é uma doula, que é quem tem a melhor condição de ajudá-la, né? A gente sabe que não é acessível para todo mundo, não existe para todo mundo, mas eu estou falando do que seria o ideal, seria a pessoa ter alguém que tivesse alguma experiência em parto para estar do lado dela, para ajudar a dizer, não, agora sim é a hora de ir. Porque, assim, é difícil. Para mim, enquanto obstetra, parindo o terceiro filho, foi por pouco que eu não chamei. Então, assim, foi por pouco que eu fiquei só. Então, assim, eu considero que é difícil, até porque, assim, a gente parte de uma evolução padrão, a gente explica uma evolução padrão, e nem todo mundo tem uma evolução padrão. Então, assim, se a gente não pode ser tão rigoroso de dizer tem que estar assim, assado, desse jeito, porque nós não somos robôs, e às vezes a mulher está numa fase mais evoluída, com um padrão diferente do que a gente esperaria. Então, eu acho que um olhar mais experiente, que seja de uma amiga, que seja de uma mãe, que seja de quem for, é importante, né? E o ideal seria que todo mundo pudesse ter a presença de uma doula, né? Mas, assim, aí são outras questões aí envolvidas, né? Mas eu acho que esse seu público aqui que lhe assiste, eu acho que majoritariamente poderia, de alguma maneira, se organizar nesse sentido de buscar pelo menos uma formação prévia também estruturada para poder dar a ela um pouco mais de background, né? Fala um pouquinho aí, Tassi. Tem alguns locais que indicam, né, quando você deve chegar, né? Fala de chegar, de se encaminhar para um CPN, por exemplo, quando estiver em fase ativa, né? Que são 3 contrações em 10 minutos. Enfim, só que é isso que Camila está falando, né? Às vezes você está já em fase final de trabalho de parto e você não perdeu tampão, né? Que algumas pessoas falam, né? Perde tampão e tal. Às vezes você, né? Como Camila foi, né? A gente olha para Camila, opa, Camila tá parindo aqui. Então, assim... que eu mesma só dei conta que eu tava parindo quando eu tava parindo, na verdade, né? É difícil. Isso. Assim, então, assim, às vezes confunde. Desculpe, tá? Confunde, né, meu? A gente está com contrações. A gente está cheia de contração e quando chega na maternidade que vão fazer uma avaliação, você ainda está bem no início. Então, às vezes, isso realmente pode confundir. Mas é claro que com o nosso olhar, né,
é bem mais difícil da gente confundir. A gente já tem uma noção ali, até pela escuta, né, da mulher. Sim. A forma como ela se Os comunica, né, sons, o respira e comportamento tudo, corporal. a gente já tem uma noção ali de que fase que ela tá. Então, isso realmente ajuda muito. E como Camila estava falando, quando eu chego, um pouco depois a enfermeira chega. Então, a gente tem essa noção ali de avaliação, de ausculta do bebê e tudo para fazer a transferência para o hospital. Mas quando não tem essa enfermeira junto, eu, enquanto doula, eu sempre vou até um pouco antes. Eu não espero para ver, né? Então, porque a gente não assiste parto domiciliar sozinha, né? Então, e aquelas pessoas que a enfermeira, nem a doula, né? Ou não tem nem ninguém, né? Eu sempre digo, olha, se vai usar carro, né? Se vai usar um carro particular, um Uber, o que for, vai atrás, no banco de trás, minha gente. Porque a gente olha esses vídeos da mulher parindo no banco da frente, né? Numa via expressa. Eu digo, gente, que loucura. Então, assim, se tá Esse sentindo mês que... eu tive uma paciente que pariu na estrada, de Cruz das Almas pra cá. Se tá sentindo que tá nascendo, No banco vai da no banco frente. de trás. Vai de 4 no banco de trás, bota uma toalha lá atrás e tudo, alguma coisa. Se não der tempo de pegar nada, vai no banco de trás, porque é muito perigoso, mais perigoso, né? A gente não sabe se vai nascer ali mesmo de fato ou não. Então, usa o banco de trás. Tá, deixa eu só complementar uma coisa, Pri, porque assim, a gente acabou falando nessa realidade de quem está em casa com uma doula, com a enfermeira, isso acho que já ficou entendido, mas só para tentar deixar uma dica para as pessoas que não vão ter nenhuma coisa nem outra, nem ter ninguém a quem ligar, né? Que são essas pacientes que a Cila falou, que vão para casa de parto, que vão para a maternidade pública. De um modo geral, a recomendação geral para todo mundo, a recomendação oficial para todo e qualquer público, seria internar a partir de 6 centímetros, né? 6 centímetros é fase ativa. E isso não é quando começou as primeiras 3 contrações em 10 minutos. Isso levou algumas horas, certo? E aí essa mulher tem Uma que novela. entender que, assim, é uma novela. Então, assim, essa mulher que não teve esse apoio para sair na melhor hora, também tem que ter a serenidade para não ficar na maternidade se não for a melhor hora. E entender que esse ficar precoce na maternidade, que geralmente é o que elas prefeririam, né, se desse a opção, tá, eu posso te internar, mas tá cedo. Geralmente elas preferem já ficar, já ter a vaga garantida, já tá dentro da assistência. Mas isso não é melhor. Então, assim, o objetivo de toda mulher que quer um parto normal, não importa em que meio, em que padrão de assistência e que possibilidade hospitalar você vai ter, tenta internar com fase ativa mais avançada. Mesmo que isso represente você fazer uma avaliação na maternidade, passar 2 horas caminhando, voltar de novo, passar 2 horas em outro lugar. É preferível você submeter-se a esse intervalo que eles estão lhe pedindo para lhe reavaliar, do que você ficar lá com 2 centímetros, com 3 centímetros, com um trabalho de parto que pode não caminhar. E a sua chance de intervenção torna-se muito maior. Então, essa serenidade também de chegar lá e dizer, não, não é a hora, eu não vou ficar, eu vou me embora. E ir embora, né? Eu fiz isso no meu primeiro parto. Eu fui para o hospital, a minha obstetra na ocasião me orientou a ir para o hospital. Eu fui para o hospital, ela me avaliou e me disse em dilatação. Eu falei, eu não vou ficar, eu vou me embora. E eu fui embora. E voltei mais tarde, quando eu senti que as contrações de novo, assim, mudaram aquele padrão. Então, eu acho que isso é bem importante, para não ficar um culto ao internamento precoce. Não é porque você saiu de casa, se arrumou, vestiu a roupa e foi no carro até o hospital que você tem que ficar lá. Já vá com a cabeça de que você vai pela sua segurança, para saber em que momento você está, para saber se você está segura ficando ali. Mas não queira ficar cedo no hospital, entendeu? Com certeza. É essencial, né? Isso eu acho que faz toda a diferença, realmente. E assim, realmente só ir, o que eu digo para elas assim, só vai se perceber, assim, bebê não tá mexendo, toma um melzinho e observa, né, a movimentação. Bebê tá tudo bem, bebê tá mexendo, a contração tá tudo direitinho. Você tá se sentindo bem, não tem nenhum sangramento, tipo hemorragia, né? Fica em casa. Se sair sanguinho, fica de longe. É isso que eu ia dizer agora, porque um sanguinho vai sair, né? E para paciente que é leiga nesse sentido, ficar confortável com o sangramento, a gente sabe que tem umas que acabam sangrando um pouquinho mais e que é só sangramento do colo, né? A gente sabe que às vezes tem sangramento vivo
e é só o sangramento do colo. É difícil para quem está em casa sozinho, né? Então, assim, o que eu costumo dizer, assim, às vezes, até quando eu atendo pacientes que têm intenção de parto na CPN, quando eu faço aquela primeira acolhida, porque às vezes chegam até mim sem o entendimento de como que eu trabalho nesse sentido, eu sempre digo assim, uma doula vale a pena. Porque, assim, ter alguém de junto, né? Ou eu digo assim, uma enfermeira vale a pena, porque às vezes a pessoa não pode pagar o todo mundo, mas cada uma pessoa para estar ali faz toda e absoluta diferença. Uma enfermeira, por exemplo, é uma figura que casa bem também com esse cenário da CPN, porque consegue fazer supervisão, consegue garantir bem-estar e consegue orientar a hora dela ir. Então, assim, às vezes não é às vezes é um investimento que ela nem imagina quanto é, às vezes é um investimento que ela pode fazer ou se programar para fazer e vai fazer uma diferença estúpida. A doula já faz uma diferença estúpida e a enfermeira também. A enfermeira só teria o adicional de conseguir fazer a escuta e garantir bem-estar, né? Porque também muita gente fica insegura nesse sentido de tá tudo bem ou não tá tudo bem. E é difícil para quem tá com dor e contração também dizer tá mexendo bem. Porque a última coisa que às vezes você sente é que tá mexendo. Porque contração uma atrás da outra, contração uma atrás da outra. O menino também não mexe, entendeu? Então, assim, é delicado. Mas, assim, se houver alguma possibilidade de ter um profissional, vamos priorizar. Se não houver, vai ter que fazer visitas intermitentes à maternidade para sofrer uma avaliação, para passar por uma avaliação e voltar com serenidade também. Porque a gente sabe que às vezes não é nem a questão de toque, porque às vezes não tem nem toque, né? Numa assistência humanizada e tudo mais, mas é preciso, às vezes, você aferir uma pressão, ver como é que tá a temperatura dessa mulher, né? Se tem bolsa rota, como é que tá esse líquido. Então, assim, algumas questões a doula já não vai mais também poder fazer. E tem essa possibilidade também que Camila falou, de repente, uma enfermeira fazer uma visita pontual ali. Não é nem uma enfermeira para acompanhar o trabalho de parto inteiro, mas uma visita pontual, porque precisa escutar o bebê. Então, ou então tem que ir realmente para a maternidade e tem esse risco de internar de forma precoce, e uma internação precoce gera as intervenções, né, que a gente não quer. Então, tem esse risco. Uma enfermeira passando, assim, não é que vai lá e vai fazer uma ausculta, mas assim, naqueles 20 minutos que ela ficou ali, ela vai fazer auscultas várias. E com isso a gente consegue fazer o perfil de funcionamento do neném, né? Que é o que vale mais ou menos aquela coisa da cardiotoxon. É uns 20 minutinhos ali observando. Depois eu parei de observar. Mas é importante que faz um retrato daquele momento e dá segurança. Maravilha. Miriam, uma perguntinha aqui. Ela falou que está com 33 semanas e 5 dias, que o bebê dela está sentadinho, que provavelmente o parto vai ser uma cesárea, né? Pelo que ela coloca aqui, ela gostaria de ser um parto normal. Que ela também é RH negativa e o médico disse que não recomenda esperar muito para cortar o cordão umbilical. Ela queria saber, assim, quais as recomendações para que ela tenha, para ela incluir no plano de parto, para que ela tenha, assim, um parto mais humanizado possível dentro da situação que ela se encontra. A primeira coisa é que ela tem 33 semanas e esse bebê dela pode virar, certo? É a primeira coisa que ela tem que ser informada, que ainda tem tempo hábil para esse neném virar. Espontaneamente, esse neném ainda pode virar, tá no prazo total razoável para esse neném virar. Com a ajuda de acupuntura, de exercícios gentle birth e outros, o bebê pode virar. Então, ela ainda tem, assim, aí daí dessas 33 até umas 36, 37, para investir essas 3 semanas no neném virar espontaneamente, e isso tem grandes chances de acontecer, porque o mais fisiológico é que o neném fique de cabeça para baixo, e a tendência é que os nenéns virem nessa fase aí que esse bebê está. Mas digamos que esse neném não vire, feito todas essas intervenções possíveis agora, que seria acupuntura e exercícios, ela ainda tem a opção de tentar fazer uma versão cefálica com 37 semanas para a tentativa de virar esse neném, certo? Então, assim, antes de destiná-la a uma cesariana com 33 semanas, ainda tem um monte de coisa para ser caminhada e um monte de coisa que pode ser feita para que ela tenha esse parto vaginal, certo? E depois disso, aí vem com relação à questão do RH, que é outra coisa que ela pergunta, e que não precisa que ela ligue o cordão imediatamente em função disso, né? Mas também talvez não precise, dentro dos ambientes hospitalares, ela não vai conseguir uma negociação muito grande de tempo, mas eu acho que se a gente garantir o tempo preconizado, o tempo mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde para acompanhamento de cordão, que seria os 3 minutos, eu acho que a gente fica nessa situação no meio termo, que é bem
que é bem satisfatório. Responde para o neném com os benefícios que ele precisa, porque nesses primeiros 3 minutos a maioria dos benefícios são alcançados, e não aumenta muito e não prolonga o risco de outras questões, certo? Eu mesma, eu tive, né, experiência de um bebê pélvico e eu fiz a microfisioterapia, fiz a osteopatia também, que Pri também faz, que ajudou bastante. E depois foi tudo bem, né? Eu acho que dá para ter alternativas. Nem todo mundo faz a versão, né, Mila? Você faz versão Sim. pelo SUS, Mila? Não. Não? Infelizmente, a gente só faz versão atualmente nas nossas pacientes. Assim, eu acabo fazendo as versões em parceria com o pessoal do Iluminari. A gente se ajuda mutuamente, então eu conto com a ajuda deles e eles contam com a minha. E a gente só faz das nossas pacientes. Porque acaba que versão é um Porque procedimento tem um que risco, ainda tem né, uma gente? dinâmica. Tem risco, mas não é muito por isso. Eu acho que tem uma dinâmica ainda muito burocrática, né? A gente precisa internar a paciente, faz relatório, pede ultrassom, faz não sei o que lá. Tem uma dinâmica para conseguir realizar aquela versão. É um procedimento que pode dar certo, pode não dar. Então, você precisa também ter uma conversa bem feita com a paciente, uma vinculação bem legal, para que a paciente não se disponibilize a todo esse procedimento, não tenha o seu bebê vertido e fique frustrada. Então, assim, a minha escolha hoje é fazer a versão das pacientes que são nossas. Até por uma questão também de otimização de tempo, porque assim, acaba que para eu ir para o hospital fazer tudo isso, eu perco tempão, porque não é só o procedimento é rapidinho, mas essa dinâmica que envolve a chegada no hospital, Burocracia. autorização, botar no quarto, pedir material, bereguedê, faz cardiotoco antes, faz cardiotoco depois, a gente perde bastante tempo. Então, assim, eu não incluí isso na minha prática de fazer versões para quem liga. Eu recebo ligações, mas eu não faço. Não só por tudo isso, mas também porque eu não avalio ainda a taxa de sucesso do procedimento tão maravilhosa. Então, assim, eu Sim. também ficar indo para tanto procedimento de gente desconhecida, para um procedimento que a gente não tem uma garantia tão grande de segurança, não, mas de resultado positivo, eu prefiro fazer com as minhas. Sim. Com E relação tem aos ainda a riscos, opção eles também do existem. Mas, parto pélvico, né? Mas que pouquíssimos, né? Camila, eu conheço Camila e talvez mais uns 2 ou 3, né? Profissionais que fazem essa assistência. E que ainda assim eu acho que é uma assistência pactuada, né? Assim, eu acho que é uma assistência que vai ser prestada, mas pelo menos falando por mim, né? Porque não posso falar pelos outros, falando por mim, é uma assistência pactuada. Precisa ser o entendimento daquele casal e o desejo daquele casal precisa ser maior do que os meus receios, né? Porque eu sempre coloco que quem tem que ter mais medo pelo que pode acontecer pelo neném, não sou eu, é a mãe e o pai, né? Claro. E se a mãe e o pai, com toda a informação, desejam aquilo, para além do medo que eles têm de que alguma coisa possa acontecer, eu digo sempre, quem sou eu, né? Quem sou eu para tirá-los desse caminho? Agora, sim, ainda assim, eu preciso pactuar, eu preciso de alguns critérios para poder que eu tope também. Assim, a gente já viveu um parto pélvico junto, de uma mulher empoderadíssima, de uma mulher que me disse, eu não vou ter outro filho, eu só vou ter esse filho eu vou parir. E assim, uma mulher que investiu uma FIV para ter um filho, uma mulher que tinha a idade limítrofe para ter filho, e se ela não pesou o risco do que ia acontecer aquele filho, no sentido de, claro que ela pesou, mas no sentido de fazê-la desistir do parto, se aquilo na balança para ela continuou pesando para ela ter o parto dela, porque era a única oportunidade que ela tinha, quem sou eu nessa história toda? Ninguém. Precisei passar pelos meus processos e vencer os meus fantasmas para estar lá com ela, mas ela merecia essa chance, né? Mas já tive outras a seguir em condições diferentes, que tem um bebezão de 4 quilos e tanto, 4 quilos e 200, 4 quilos e 300, bebê de 41 semanas. Eu, Camila, não consigo ainda. Eu acho que é uma coisa que a gente também precisa evoluir enquanto profissional e precisa encontrar esse casal que banque isso antes de mim. Então, assim, como por hora, assim, nas situações em que eu recuei porque os casais recuaram antes, diante da possibilidade maior de um risco. Então, assim, se o casal recua, eu recuo junto. Se o casal vai, eu vou junto com alguns acordos aí que precisam dar certo para poder a gente estar firme lá. Perfeito, Mila. Vocês dois são maravilhosas, viu? Dá vontade de parir de tudo quanto é jeito com vocês.
Bora, se empolgue aí. Calma, estamos indo, treinando. Não é bom. Mila, uma perguntinha aqui só, né, que traz até um pouco da fisioterapia, assim, que fala um pouco da questão da cinta pós-parto. Se ela pode usar a cinta, se é recomendável para quem viste o abdômen solto para frente. Você que devia Com a cara responder de essa. vizinho. Você que devia responder essa. Mas já que você me perguntou, eu vou falar. Na verdade, É porque ela botou para a Camila, entendeu? Então, tipo assim, eu mas pensei, você eu diz a ela que você é mais sabida do que eu nessa parte. Aí, esse lance, Priscila vai responder melhor. Mas eu vou dizer o seguinte. A cinta, assim, entrou com outras coisas aí da cultura popular e da cultura lá de antigamente, que a gente precisava apertar a barriga depois de parir para não ficar com o abdômen flácido. Só que o que a gente sabe hoje é que, assim, a gente tem uma perda de tônus muscular por conta da gravidez, por conta do aumento uterino, mas a gente tem toda e plena condição de refortalecer isso, de colocar isso de volta no lugar, só a gente mesmo. Então, assim, eu acho que a cinta hoje a gente tem o entendimento de que ela vai atrapalhar essa sua consciência corporal voltar, né? Então, eu não recomendo cinta para ninguém. Eu muitas vezes recomendo uma calcinha mais altinha, sem ser daquelas que lhe sufoca, mas que lhe dê um pouquinho de conforto, não para que sua barriga volte para o lugar, mas para que você possa se sentir um pouquinho mais confortável logo naquele pós-parto imediato, quando está tudo ainda muito frouxinho mesmo, né? É só para ir lhe ajudando a recompor essa consciência corporal. Mas cinta, eu acho que não tem mais espaço. Mas doutora Priscila vai explicar melhor. Exatamente, Mila, você deu uma aula aí. É isso mesmo. E a cinta, né, se a gente usa essa pressão muito grande no abdômen, acaba sobrecarregando esse assoalho pélvico também. Então, realmente, a recomendação é, no máximo, essas calcinhas mais altas para dar esse conforto, porque a mulher sente que tá tudo solto, né? Ela tá no preto, tá tudo solto, quando eu viro pro lado, tá tudo solto. Então, usa essa calcinha mais alta e lembra de ativar o abdômen. Eu sei que é difícil no pós-parto, porque é bebê, é isso, é aquilo, né? A mulher tá tentando se encontrar novamente, mas eu sempre brinco, colo uns adesivos pela casa, toda vez que olhar o adesivo, lembre de ativar sutilmente esse abdômen, organizar um pouco essa postura, para poder ir realmente trabalhando essa cinta natural, que é o transverso do abdômen, a musculatura do assoalho pélvico. Se a gente tem um tecido que está sustentando a gente, nosso músculo ele relaxa. Então, é bem importante que a gente realmente ative essa musculatura. E aí, durante a gestação, a gente já vai aprendendo a ativar essa musculatura para poder, no pós-parto, esse retorno ser, vamos dizer assim, mais rápido, né? É por isso que grávidas mais ativas vão ter um pós-parto também melhor, né? Mais Sim, ativas fisicamente, eu digo. Com certeza. Tassi, teve uma pergunta falando de doula em relação a se tem doula no SUS. E ela falou que queria ter um parto humanizado, se só é possível em casa. Que essa parte fale aí rapidamente. Então, a questão da humanização não passa pelo parto domiciliar, né? Eu acho que é muito mais ampla. É você ser protagonista mesmo da sua história, né? Poder fazer suas escolhas, entender sobre isso. Então, você pode ter um parto humanizado no hospital também. Mas a doula no SUS, ela está começando, né? Aqui na Bahia, a gente tem doulas voluntárias no CPN, né? Mas não tem em maternidades. Tinha em alguma maternidade ou outra voluntária. Tinha José Maria, né? Isso, tinha e chegou a ter, mas não tem mais. E aí, assim, alguns estados já têm doula pelo SUS, já está começando a ter essa contratação. A gente sabe agora também de alguns municípios aqui na Bahia que estão olhando para isso também, né? Já estão fazendo projetos e tudo mais, mas ainda não é uma realidade. Então, eu acho que tem essa possibilidade de conversa, tem algumas doulas que fazem algumas trocas de serviços também, até pela questão da experiência, né? Que acabou de formar e tudo mais. A gente tem um site, né, da Doulas da Bahia, que é ligado à DOBA, né, a Associação de Doulas, e que tem alguns perfis lá de profissionais que, de repente, entram em contato e pensa e faz algum tipo de troca. Se é algo que algo que a gestante quer muito, eu acho que vale a pena perguntar. Né? Ou não, todo mundo já tem. Então, pergunta e talvez tenha surpresa, né, de ter aí uma troca.
quando você fala de gestores e de municípios da Bahia e tal, eu fico pensando que no dia que eles descobrirem, né, efetivamente, o quanto que que as doulas presentes na assistência ao parto, do SUS, vai impactar positivamente, vai melhorar as taxas de parto Sim, normal, vai minimizar as taxas de intercorrência. Eu acho que no dia que isso ficar claro, como é para a gente, para os gestores, eu acho que a coisa começa a ficar, né? Enfim, a caminhar para o lado de uma assistência mais digna no SUS, nesse sentido, né? Porque as mulheres do SUS, de um com modo geral, certeza. ainda tem um cenário de parto muito desacolhido. Então, assim, é Sim. difícil para elas. Então, assim, quando a gente A fala gente vê humanização pode assim, se dar no hospital, é verdade, mas ela precisa ser permitida, né? O ambiente é, precisa permitir isso para ela. E eu acho que as maternidades ainda têm muito que caminhar nesse sentido. e se a gente pensar assim que a maioria das mulheres hoje que sofrem violência obstétrica estão nesse cenário, né, de SUS, né, são mulheres negras, né, que estão sujeitas a tudo isso, não ter doula ainda é algo que não contribui, né, algo que assim poderia realmente ter essa Mia, melhora. Então, Mia, é tô ficar importante presa a gente aqui. pensar, mas ao mesmo tempo, eu tenho um receio, Mila, porque a gente não tem uma cultura de democrática, digamos assim, né? A gente tem, ainda é muito hierárquico os cargos e tudo dentro de um hospital. E o que a gente fala sempre é que a doula é da mulher, a doula não é de uma Sim, equipe, a doula não é de um serviço. sim, sim. E o receio que a gente tem hoje ainda, quando a gente vê assim, a doula pelo SUS, é de que ela seja impedida, ou até como a gente tem alguns relatos de que as doulas passam a colaborar com alguns tipos de intervenções né, a serem solicitadas ali naquele meio que façam algum tipo de intervenção que não lhe cabe. Então, porque ela Esse é é um ponto, agora né? do hospital, ela não é da mulher. Então, isso Mas é eu meio acho perigoso que ainda. Precisa que a própria doula entenda realmente qual é a sua função, qual é o seu papel, para ter tudo isso muito bem definido. lógico, mas eu acho assim, quando eu falo que você tem toda a razão, mas quando eu olho para uma maternidade pública e não vejo uma assistência humanizada, eu não culpo muitas vezes quem está lá na direção daquela maternidade pública. Sim, Eu acho que quem está lá na cabeça, ela tem noção de que ela precisa implementar a humanização e ela, inclusive, tem noção de que isso vai melhorar as estatísticas dela, as taxas, e ela quer isso. Eu acho que o maior problema nesse sentido aí é a composição profissional do plantão, né? Infelizmente, nós profissionais da assistência é que poderíamos fazer uma história diferente para essas mulheres do SUS. E aí eu não estou falando só dos médicos. Os médicos, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, todas as pessoas que lidam com essa mulher no cenário do parto dentro da maternidade pública. Pode minimizar a violência e pode favorecer a humanização. Eu acho que lá a gestão não tem interesse em prejudicar esse caminho, né? De um modo geral, assim, pelo menos é porque é uma falando isso. desconstrução cultural, né, Mila? É, É muito mais cômodo você ter o controle daquela situação de alguma forma, né? Você é. mandar naquela E situação, quando né? você E traz quando a a sua mulher está preocupação, mais essa equipe, empoderada, quando você traz essa sua preocupação, a equipe vai influenciar. Essa equipe vai influenciar, pode influenciar essa doula de toda maneira, né? Como você está colocando. Então, tem que ter um isso. empoderamento realmente das doulas, inclusive, que assumiriam, né? Esse posto. Enfim, um longo caminhar, mas que também não está à beira de Bom, acontecer. Então, eu acho que tem muito tempo ainda sim. para se materializar e amadurecer todas essas questões. Perfeito. E tá assim, quando você recomenda começar a procurar uma doula? Tem uma paciente que mandou Pri, talvez eu engravide daqui a 6 meses, um ano, eu já posso procurar uma doula? Eu acho que é interessante se aproximar, assim, sabe, Pri? Como eu estava falando lá no início, tem pessoas que me procuram e ainda são tentantes. E eu acho que essa aproximação, como teve, né, relatos aqui, né, na própria live, falando disso, né, que acompanha, né, a gente e tudo, porque vai mudando, né, esse entendimento do que é um parto humanizado, que negócio é esse, né, que história é essa de amamentação. Então, acho que já vai mudando tudo isso. E a outra questão é assim, são poucos obstetras que trabalham, né, com a humanização do parto. Então, assim, se você pensar, for perguntar para a Camila, já talvez não tenha vaga, né, para os próximos meses.
Com a gente também é a mesma coisa. Agora mesmo, em tempos de pandemia, não sei você, Pri, mas assim, minha rede de apoio diminuiu bastante, então não estou pegando mais parto como eu pegava antes. Então, às vezes a pessoa fala assim, só vou deixar para fechar com a doula mais para o final. Mas às vezes mais para o final a gente já não tem, né, mais essa disponibilidade por várias questões aí que estão postas. Então, é interessante que já faça contato e que já se defina, pelo menos aí depois do primeiro trimestre. Eu acho que já é interessante. Eu acho que esse contato, como você deu o exemplo dessa paciente que vai tentar ainda, já quer saber, eu acho que nessa hora que ela tá, ela pode ampliar os horizontes dela com relação a isso, com relação à importância da doulagem, acompanhar o trabalho de uma, acompanhar o trabalho da outra, buscar informações e sabendo quem são as doulas que ela tem familiarização, Empatia que ela tem mesmo. afinidade, empatia. Eu acho que ela pode fazer nessa triagem. Eu não acho que ela tem que ligar, marcar horário, pagar consulta, nada disso Não. agora. Mas eu acho que ela pode ampliar esse... E restringindo aí desse leque que ela abre, depois ela pode começar a estreitar para entender qual caminho que ela vai tomar quando ela estiver grávida. E aí, uma vez grávida, eu acho que, assim, passados os 3 primeiros meses, eu acho que ela pode começar a vincular, para vincular legal e para tirar dúvida, e para aprender mais, e para somar mais, né? Eu acho que vínculo, eu sempre digo que vínculo com a doula e empatia com a doula é algo, assim, absolutamente imprescindível, porque é a pessoa mais próxima da mulher, fisicamente, no parto. Então, precisa ser alguém que você esteja absolutamente à vontade. Porque não caberia uma pessoa que você não está à vontade para um contato tão íntimo, né? Então, Sim. Eu acho que vincular é bem... E às vezes aquela mulher é perfeita para uma pessoa, né? Você fala assim, minha doula foi fulana, né? Perfeita. E você vai conhecer, né, aquela doula de sua amiga, de sua irmã, e você não se identifica. Então, assim, é bom que você, né, tenha pelo menos essas participações ao live, tá aí, né? Já vai aproximando mais. A obstetra é a mesma coisa, acho que a gente vai se aproximando, vai se planejando também, porque muita gente fala, mas não tenho condições financeiras, né? E aí a gente mudar isso, porque tem muita gente que se programa para um casamento com mais de um ano de antecedência para poder, né, ir guardando dinheiro e, né, e pensando nesses gastos e tudo. Então, se a gente sabe quanto é uma doula, mais ou menos, né, um obstetra, um parto domiciliar, ou hospitalar, o que for, a gente pode ir se planejando, né? Tem gente que faz vaquinha virtual, né? Então, assim, tem possibilidades. Ele fez uma rifa, eu achei o máximo. Quando o pessoal vira pra mim, não, Pri, porque eu falei, gente, faz uma rifa. Ele rifou com os amigos um kit churrasco. Pois é, tem possibilidades. Porque parto é um investimento, né? Eu digo assim, claro que é algo que toda mulher merece, mas infelizmente nesse contexto hoje que a gente, né, se encontra, a gente precisa investir numa equipe realmente que a gente acredite, se identifique para viver esse sonho. E assim, viver o sonho não quer dizer que vai sair tudo como a gente planejou, mas assim, se entregar para viver tudo da forma que tiver que ser, com respeito, né? Assim, com a equipe entendendo os nossos desejos e conversando com a gente para a gente tomar as decisões, fazer nossas escolhas. Então, realmente, esse planejamento. Essa fala que você traz, assim, eu acho que de fato a gente não tem como negar que é uma questão que demanda programação, que envolve investimento. Infelizmente é algo que, pela própria dinâmica de como acontece, não é algo que consegue ser tão acessível a todo mundo, mas eu acho também que dentro desse universo de grávida existe um sem fim de coisas que são priorizadas também enquanto gastos. Eu acho que quando a gente fala de uma grávida, a gente não fala só deste gasto, a gente fala de um monte de gasto, e um monte de gasto que também pode ser, de certa forma, eu sempre digo isso a elas assim, tem coisa que a gente faz grávida que a gente depois se arrepende, que a gente depois vê que é uma bobagem, que o menino vai crescer e não vai nem usar. Então, assim, eu acho que tem uma opção de coisa também que a gente pode oferecer de orientação para minimizar alguns outros custos que fazem parte do nosso imaginário também, claro, de gestação, mas que podem atender a esse imaginário dentro de um outro contexto de realidade, mais sequinho, mais objetivo, mais real, mais vida real, né? Mais ajustado à realidade. E daí você também faz compensações de custo, né? Então, acho de novo, eu digo assim, que tudo é uma questão de prioridade também. Porque às vezes a gente vê pessoas que têm poder aquisitivo, mas que priorizam
ou viagem do enxoval, não sei o quê, ou não sei o que lá, entendeu? Então, assim, eu acho que também esse entendimento de que existem coisas que podem ser minimizadas nesse universo da gestação sem perda é importante para que a gente faça o equilíbrio dos custos, né? Porque, assim, sem dúvida, quando você vive aquela própria lista da maternidade, é surreal, né? E se você vai comprar material para botar para cumprir aquela lista, se você vai comprar toda aquela listas prontas que tem, não sei quantos sapatos de cada tamanho, para o menino não calçar sapato no pé um dia, para você passar com o menino dentro de casa vestido num bari, então também tem que, eu acho que, independente do padrão financeiro, eu sempre faço essa reflexão do que é importante. Eu atendo mulheres no Hiperba, eu vejo essas mulheres priorizarem um monte de coisa. Eu, às vezes, eu dou consultoria do que comprar. Porque, assim, todo mundo cria aquele universo de gestante, todo mundo tem que comprar aquela ideia, e tem um monte de coisa que não serve para nada, que não vai usar, que vai perder, que não sabe se vai precisar, sabe? E que todo mundo compra, que todo mundo investe. Então, assim, eu acho que tem um monte de arranjo para a gente fazer aí, mesmo nesse universo dessa vendagem em torno da grávida, né? Que a grávida é o ser mais propenso para vendagem. Verdade. Gente, tem um monte de pergunta aqui, mas vou terminar aqui essas que o pessoal mandou antes para dar prioridade. Aí eu vejo uma ou duas aqui para a gente poder Falta quanto ajudar. tempo aí, Pri, só para me programar? Menina, não apareceu aqui ainda o tempo não, mas não tem tempo, né? A gente tem... deixar a gente Aumentaram o tempo. Aumentaram o tempo. Não sei quanto não, a gente vai falando. Vai. Mas você vai dormir, porque você estava o dia inteiro trabalhando. Tenho 2 mulheres a parir e 3 filhos para ver daqui a pouco. Peraí, vamos. Então, ó, só 2 aqui que mandaram, né? Que mandaram anteriormente. Um que pergunta, ela fala que está tendo um sangramento sem causa identificada, que já fez vários exames, que está tudo bem com o bebê, que ela fez cirurgia de endometriose, mas que continua tendo esse escape. Se você tem alguma sugestão para ela poder investigar. Não, assim no solto, eu acho melhor não ter sugestão. Eu acho que ela tem que ter o pré-natal dela, tem que conversar lá. E a base número 1 do pré-natal é um pré-natal que você possa confiar, né? E aí, daí tem que sair uma resposta para isso aí. Mesmo que a resposta seja de que realmente não conhece a origem do sangramento. Mas precisa ter a garantia de que está tudo bem a despeito disso, né? Eu não consigo opinar assim, sem ver a mulher, sem conhecer o caso direito. Complicado. Mas tranquilo. E a outra que ela perguntou assim, Camila, como foi, meu Deus, aqui? Ela tá com edema, inchaço em cima da cicatriz da cesárea. Se é normal. Tá grávida? Tá pós-parto? Não, ela fala... Na outra gravidez ou pós-parto imediato? Pós-parto. Tá, essa cicatriz também tem que ser avaliada, né? Porque a gente precisa entender se é edema, se é seroma, se é infecção de ferida, se é complicação. Então, essa ferida precisa ser avaliada. Algum nívelzinho de inchaço em torno da ferida é esperado, né? Pela manipulação cirúrgica, pelo processo inflamatório, por retenção mesmo. Agora, precisa avaliar se é isso, se é aquela retenção que a gente considera ali cabível para aquele momento, ou se é algo que demanda enfim, que tem outros comemorativos, né? E que demanda de mais cuidado. Perfeito. Aí pronto, teve uma que perguntou para mim assim, né? Pri, sem doula, sem exercício pélvico, só com informação de rede social, artigo, livro, roda de conversa, é possível ter um parto natural e tranquilo? Porque toda hora vem um palpite para dar o que é necessário ou não. Então, eu particularmente sempre digo assim, engravidou, tem condições de parir, né? Então, tudo que a gente oferece é para dar mais informação, mais segurança. O corpo não sabe que existe parto cesárea, ele vai se preparar para parir normal. Claro que a fisioterapia ajuda, né? A mulher a ter o conhecimento melhor do seu corpo, a relaxar a estrutura, diminuir a chance de laceração. Mas, assim, independente de qualquer coisa, gente, vocês estão prontas para parir. Engravidei, vou parir. O principal é isso, né? Informação. Eu acho que se vocês buscam informação, tem essa segurança, essa confiança no seu corpo, no processo, vai dar tudo certo. Sim. Às vezes é muito emocional, né? A gente fica muito insegura de que, não consegui fazer um exercício pélvico, não consegui fazer isso, será que vai dar certo?
né? E a gente sabe que quantas pessoas, né, vão conseguir sem nada disso, quantas pessoas, enfim, é algo que o nosso Eu acho que a corpo gente tem que ter a precisa certeza que a gente acreditar está mais pronta, também, né? né? Tem que ter a certeza que a Isso. gente veio pronta de fábrica. E que a gente vai fazer coisas para melhorar, para minimizar outros danos, para manter-se bem Bem, dali em diante, sem notar grandes diferenças no seu corpo. Diferenças também haverão, porque somos mutáveis, né? Mas assim, eu acho que é só para cuidar, para minimizar outras questões. Mas pronta todo mundo veio de fábrica. é. E aí me perguntaram assim, oh, meu Deus, cadê? Para Camila, com qual idade você recomenda que a mulher faça exame de reserva ovariana? Então, já tinha visto a pergunta de TSAI. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que pesar um monte de coisa, eu acho, né? É o tipo do procedimento que quanto antes você faça, melhor, porque você tem qualidade de óvulos melhor, certo? Mas também não é uma coisa acessível que todo mundo pode sair fazendo por aí. Então, eu acho que a gente tem que pesar a realidade financeira, a gente tem que pesar a realidade conjugal. Existe um parceiro? Não existe nem um parceiro? Existe algum tipo de plano? Não existe nenhum tipo de plano? E aí, assim, o que a literatura coloca, e aí que as mulheres ali em torno dos 35 anos são mulheres que já modificam a sua reserva ovariana. Mas eu vou ter mulher de 35 anos com reserva ovariana excelente, e vou ter mulher de 35 anos com reserva ovariana ruim. Eu vou ter mulher de 30 anos com reserva ovariana ruim, por algum motivo. E isso tudo é muito variável. Então, assim, eu acho que cada mulher precisa fazer uma avaliação mais criteriosa para decidir quando é a sua hora de fazer a sua reserva. E eu acho que muito pesar essa questão. Se não tem parceiro, eu geralmente sou mais benevolente a fazer reserva. Mas precisa ter grana, porque aquilo é caro. E se tem parceiro, eu mando o povo engravidar. Eu acho que é melhor você otimizar e engravidar do que ficar contando com o incerto, né? Mas, assim, claro que uma profissional da área de reprodução pode responder isso com muito mais propriedade, no sentido de quais são as idades formalizadas e quais são os critérios formalizados para que cada uma parta para essa intervenção. Mas, a princípio, quando chega para mim, eu peso uma opção de variáveis para tentar opinar quando que eu acho melhor. Mas fazer o filho é sempre melhor, na minha opinião, né? Assim, porque eu acho que é a gente jogar um problema, jogar uma coisa lá para frente para lidar com o que a gente não sabe o que vai ter lá adiante. Lidar com uma reprodução assistida é sempre um movimento muito mais delicado do que lidar com a gestação espontânea. Então, eu acho que a mulher tem que ter um bom motivo para jogar esse plano lá pro fim dos tempos, entendeu? Porque também hoje é uma realidade de mercado, né? Uma realidade desse empoderamento feminino dentro da sociedade também, essa necessidade de estar cumprindo um monte de meta antes, mas eu sempre tenho que trazer elas para a real. Eu sempre tento trazer elas para a real, de que assim, a meta do ser mãe, se ela existe, também precisa ser otimizada e jogada naquela balança ali. Porque se a gente fica fazendo todas as metas e jogando a da mãe lá para frente, não importa se tem óvulo reservado ou não, tem um monte de variável que a gente não domina lá na frente. Eu posso ter o óvulo no teu parceiro, eu posso ter o óvulo no teu outra coisa, enfim. Eu acho que é jogar lá para um campo do obscuro o que você pode resolver de forma mais palpável hoje. Só que cada realidade é uma, e tem aquelas que não têm a realidade do momento de ter o filho. E aí vai ter que pesar e vai ter que decidir sobre fazer essa reserva ou não. Acho que não é uma resposta muito objetiva. Eu já não sou muito objetiva, e você me bota uma resposta dessa. E você Gente, me eu bota acho uma que eu tô pergunta super objetiva, Mila. eu sou objetiva para algumas coisas, para outras não. Então, Porque, na verdade, eu gosto muitas vezes de não fechar os caminhos, entendeu? Assim, às vezes eu escuto de paciente isso, assim. Mas tem muita pergunta que cabe dois caminhos e a reflexão daquele casal e daquela mulher do que é o caminho para ela. Então, assim, eu tento dar muito duas opções. E aí, nessa hora, eu fico um pouco objetiva. Mas, para outras coisas, eu sou objetiva também. Tudo depende do assunto. vem cá, vocês recomendam um hospital com maior índice de parto normal em Salvador? Aí tem ou é mais equilibrado e aí não pegou o resto da pergunta aqui. Essa busca eu acho também que é uma busca que ela pode fazer. Esses dados são dados que são acessíveis, eu acho, para pesquisa. E eu acho que é mais transparente, é mais justo que cada um faça sua pesquisa. Porque eu tenho as minhas impressões, mas eu nunca abri os dados.
formais para conhecê-los, né? O que eu tenho a dizer é que, naturalmente, hospitais com serviço de urgência tendem a ter um índice de parto normal um pouco maior, porque, naturalmente, tem muito mais oferta de mulher e tem plantonista ali à disposição para seguir os partos, né? Então, assim, não é comparar também os dados nus e crus, porque não necessariamente representam muita coisa. Tem que avaliar dentro da realidade daquele hospital e da realidade daquele outro hospital. E aí eu acho que essa pesquisa cada uma pode buscar. Tem a questão também hoje, da suspensão das doulas, né? Então, tem algumas maternidades que ainda estão com a doula suspensa, a gente não entra, e outras a gente já consegue entrar. Então, CPN, né? Tem hospital particular que já voltou, tem outros que não. Que a gente não entra nem no quarto, tem outros que a gente entra só no quarto, mas não vai para a parte do PPP ou centro cirúrgico, o que for. Perfeito. Muito bem. Só para a gente fechar as últimas perguntas aqui, teve um que perguntou quais os melhores exercícios para preparação do parto e quando começar a fisioterapia pélvica e drenagem. Em relação ao exercício, eu sempre digo assim, gente, acho que o exercício é o que o corpo pede, principalmente é um trabalho assim, físico e mental de empoderamento, né? Nenhum exercício vai ser imprescindível para parir, mas sim, ele vai fazer com que você tenha um bem-estar durante a sua gestação, que você conheça mais o seu corpo e você realmente se entregue ao momento do parto, te ajude na recuperação do pós-parto. Então, tem gente que pergunta, muscular. Sim, tem gente que pergunta, aí no como, Mila? Fortalecimento muscular, preparo físico para o próprio vivência do parto, né? Sim. Então, eu acho que é importante, assim, a mulher escolher aquela atividade que ela mais se identifica e comece a fazer assim que tem a liberação do obstetra, né? Se ela já fazia atividade física, não teve nenhuma complicação, geralmente elas podem continuar, uma vez que elas fazem o pré-natal, tá tudo direitinho, só diminui a intensidade. E a fisiopélvica, o ideal era a gente fazer antes de engravidar, para conhecer realmente essa musculatura, né? Deixar ela funcional, que não é só uma questão de força, mas é você conhecer a sua região, ter uma coordenação, controle. E aí, a partir de quando você engravida, a gente faz uma coordenação e vê. Tem necessidade de você fazer esse acompanhamento semanal? Às vezes não tem, você está tudo ótimo, não perde xixi, não tem constipação, está tudo lindo, não tem desconforto sexual. Eu, particularmente, acho que não precisa ficar fazendo, né, semanalmente, se tiver tudo ok. E aí sim, mais perto do parto, a gente vai voltando, ou então, caso tenha alguma disfunção, a gente vai reavalia e vê. Às vezes é só uma orientação, às vezes não, a gente precisa realmente começar um tratamento. E aí, sempre o principal, eu acho que é, como a gente conversou, né, é entender a individualidade de cada mulher. Então, vê, avalie e vê a necessidade. Então, não tem aquela coisa que você tem que fazer 10 sessões. Tive uma paciente que falou para mim, o médico prescreveu 10 sessões, mas eu só vou conseguir fazer 4. Eu falei, mulher, também tem que fazer 10. Essa é uma recomendação. O ideal é a gente vendo realmente o que você precisa para ir se sentindo seguro e a resposta do seu corpo a cada sessão. E aí tiveram algumas perguntinhas que eu não consigo ver, que não mandou no link lá da pergunta. Mas teve um aqui para a gente fazer esse fechamento e Mila poder ficar com os babies dela. A gente. Eu não sei se vai acabar isso, não. Tá te perguntando qual o caso mais engraçado vocês tiveram da mulher na Partolândia? Eu já tinha lido, mas eu não consegui pensar. Olha que eu tenho uma boa memória, assim, mas a coisa mais engraçada, eu não sei. Eu já tive uma paciente uma vez. Meu parto. Você mesma fala do seu. Eu já tive uma paciente uma vez que na hora bem no finalzinho do discursivo, ela sentou no meu colo e lá ela ficou. Ela até já pariu o segundo filho agora. E ela se jogou em cima de mim e eu fiquei imobilizada e ela tava parindo a menina. Eu acho talvez essa seja uma das coisas que eu me lembro, assim, que foi uma situação de meio angustiante e foi engraçado ao mesmo tempo, que depois ela lembra com vergonha e com graça, e depois ela já pariu maravilhosamente e soberana o segundo filho dela. Então eu tive essa mulher que sentou no meu colo, eu estava sentada no chão e ela se jogou no meu colo, então eu fiquei inválida.
para qualquer outra função. E Priscila vai contar do dela enquanto eu tento pensar em outra coisa. Não, o pessoal sempre ri, né, do meu, porque diz bem assim, chegou um momento lá que alguém perguntou se eu queria ouvir alguma música. E aí eu disse bem assim, a gente tem uma sensação de morte, né? É algo. Ó, não, Tá na live. não, tem uma sensação, porque assim, a gente está se despedindo ali daquele ser que éramos, né, para assumir outra postura, né? Se era mãe de um, vai passar a ser mãe de dois, se era, enfim, eu acho que é uma transformação mesmo que a gente vive. E gera um sentimento. E gera um sentimento, né, diferente. E aí, naquele momento, eu disse bem assim, eu sou uma pessoa que gosto de passear por muitas religiões, né? Não tenho algo certo, eu passeio, vou conhecendo. E aí, naquele momento que me perguntaram se eu queria alguma música, aí eu disse, bota a música de missa. E assim foi posto. E todo mundo ri até hoje, porque nunca imaginaram Tarsila pedindo música de missa. Música de igreja, música de missa, sei lá o que foi que ela falou. Foi, alguma coisa assim, porque nem eu sabia o que era a música, mas assim, tipo, você sente algo diferente, né, naquele momento, algo que de finalização e de início de vida, sabe? É um momento muito diferente de dúbio, assim, sabe? De contradições Sim. Eu acho que naquele momento a gente sente uma vontade de se espiritualizar também. Entende? Então, é engraçado. Agora teve também, eu acho que a Partolândia é outra coisa que a gente precisa desconstruir. Porque, assim, a mulher pensa bem assim, será que eu vou entrar na Partolândia? Será, sabe? Eu não consegui entrar na Partolândia, né? E fica frustrada por isso. Mas tem um momento, sim, que a gente fica, né, num estado um pouco mais alterado e tudo, mas tem mulheres que vão parir, né, lindamente sem ter uma alteração de consciência, né? Então, assim, eu lembro de uma que eu falei baixo com o marido, cadê a condição? E aí ela falou bem assim, ela estava lá, meio que entrando, isso ela clássico, parou assim. e disse, está na terceira gaveta do lado direito do não sei o que lá. Aí, sabe, todo mundo ficou, como? Então, assim, a Partolândia acontece, mas tem algo aí que é individual de cada um e a gente não pode também se sentir frustrada porque não teve uma Partolândia, né? Sim. Mas é isso. O primeiro particular que eu acompanhei, tipo, foi engraçado, era o marido. A paciente lá, né, literalmente parindo. Aí eu falei, Gu, vem aqui ficar com ela. Ele, não, tô limpando. Gente, ele limpou a casa inteira, tirou o lixo da casa inteira. Ele entrou, tipo, num sistema de limpeza, sabe? Autorregulação aí. Saiu assim, gente, o olhinho do bebê, sabe? Assim, e a nenenzinha ficava olhando assim, só isso aqui pra fora. Aí ela, vem ver, Gu, vem ver. Ele, Mabrisa, se concentre, respire, bota essa criança pra fora. Quando ela sair, eu vejo. Teve um que fechou a porta do CPN, a gente tá no CPN, ele fechou a porta e disse, agora é com você, Tarsila. Aí eu dizia bem assim, não é comigo, a gente tem que chamar a equipe. E ele não deixava, não, agora é com você. Não foi assim que a gente combinou. Mas tem histórias de pais engraçadas. Né? De pais tem histórias mais diversas. Do pai engraçado. do pai apavorado, do pai chorão, do pai que, enfim, tem tudo quanto é história de pai. Uma outra coisa que eu lembrei aqui foi uma paciente super jovem que eu assisti o parto certa vez, que tinha toda uma história vivida comigo já previamente, de atendimento ginecológico, e aí chegou o dia desse parto dela, que enfim aconteceu, mas ela super novinha. E ela se empoderou muito na questão do parto natural, muito guiada pela minha atuação. Assim, ela já era minha paciente desde pequena, já tinha vivido uma outra história nessa área de gravidez meio peculiar, e aí engravidou e foi ter esse neném. E aí se empoderou muito pelo meu trabalho. E na hora dos possíveis, ela me olhava muito séria e me dizia, tire esta criança daí, ela jogou para mim a hora de parir.
Mas aí eu também disse a ela, bem sério, igual ela me disse. Eu falei, o parto é seu. Eu não posso fazer nada. Termine de parir seu menino, que eu tô aqui para esperar. Mas ela brigou seriamente comigo nessa hora. Me gritou feio, mas é engraçado. Ela é minha paciente até hoje. Esse menino já deve ter uns 5 anos. É um querido. Mas, assim, acho que tem muita história, porque a gente lembrar tudo de vez assim é difícil, né? Mas, assim, eu acho que cada parto é uma história e cada vivência é única. E acho que essa sensação que a gente trabalha muito com isso tem. Cada mulher é única, cada parto é único e cada vivência é uma coisa nova pra gente, né? Pra gente é sempre o novo, é sempre o renovar da emoção, da espontaneidade, de tudo, assim. Eu acho que é uma coisa que nunca cai no corriqueiro, né? Exatamente, eu digo, gente, a gente acompanha mas todo parto a gente chora, todo parto a gente se arrepia, todo parto é marcante, né? É realmente Todos único. possível deixar a gente feliz, né? Nossa, Ave Maria. Ah, sabe o que eu lembrei agora, Mila? Foi com você, o parto de Lu, que Lori foi comprar o Twix. Isso. E ela pariu quase, tipo, sozinha. Você lembra que você ficou correndo assim, Peraí que falhou você aí. Mas foi Lu do Twix, foi isso que você contou? Isso, do Twix. A gente estava lá, bem achando que Luiz ainda demorava para parir. Aí a fotógrafa ia beber água. Eu falei, então traz um Twix para mim, porque no hospital tem Twix na máquina. E a gente bem achando que estava tudo sob controle, que estava tudo longe. Aí vai a fotógrafa buscar água e vai a mulher parir. A mulher decide um expulsivo nessa hora daqueles expulsivos que não avisou. E aí, com 2 contrações, 2 puxos, eu acho que ela pariu. E cadê a fotógrafa que não tinha voltado? Aí volta a fotógrafa porque não achou o Twix no lugar. Foi procurar o Twix no outro. Ai, Jesus. Já chegou fotografando o menino nascido. E a culpa ainda ficou em mim que pediu o Twix. Só que assim, o Twix foi pedido... Nunca mais você pede. A gente tem foto Nunca mais também eu pedi. Nunca mais eu pedi, mas a gente registrou a foto do Twix para não esquecer. Verdade. Gente, se a gente ficar aqui é outra live, só histórias de parto maravilhosas. Só para terminar aqui com Nete, que ela colocou assim, alguma fez cocô, já vi várias ficarem preocupadas com isso. Eu não queria que meu marido me visse parir, embora queira muito ter um parto normal. Então, assim, qual conselho vocês podem dar para ela, só para a gente fechar? Acho que é pensar muito o que desconstruir muito esses mitos, essas crenças, né? Qual é esse medo, né? De se ver parir, vai acontecer o quê, né? Então, acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar e conversar, né? Talvez, às vezes, precisa aí de um psicólogo para mediar uma conversa, mas acho que só se tem uma intimidade com o marido, né, e conversar abertamente sobre essas questões, acho que já é um início maravilhoso, né, de pensar qual é realmente esse medo. Porque o meu medo pode não ser o medo dele, pode, né, não ter nada a ver. E pode também ter alternativas aí, né, de posições, né, no parto, e que fica tudo bem, né? Eu já acompanhei um marido que ele tinha acabado de operar do coração e a gente teve maior cuidado com ele, né, para assistir o parto por conta de emoções e tudo mais. Então, dá certo. É só também pensar, né, e trabalhar os medos, porque tem esse medo que é legítimo, tem outros medos também, e que a gente realmente precisa para que lá na frente, na hora realmente do parto em si, né, porque se a gente ficar negando também, né, e ficar falando, ai, não, é uma besteira isso daí. Ah, me falaram que isso é uma besteira e não trata, na hora do parto, né, algo pode dar ali uma distócia, né, emocional e tudo, porque de repente o marido tá querendo parar a criança e fica na frente e ela tem esses medos dele vê-la parir. Então, isso eu acho que é importante cuidar. Eu acho que passa por essa questão de descompor os mitos, né? Que a Tarsila falou. Desfazer desses mitos, que é muito importante. E ressignificar esse momento, assim, né? Por que se preocupar com cocô naquele momento? É o que Tassi está falando. Se a mulher se preocupa verdadeiramente, ela precisa buscar essa cura. Mas, às vezes, outras pessoas se preocupam muito com isso.
assim, é uma cena tão natural, é uma cena tão fisiológica, é uma coisa tão instintiva, tão raiz, assim, que por que se preocupa tanto com o cocô também, gente? Eu sempre digo à mulher, o cocô é ótimo, porque, na verdade, é assim, é uma competição de espaço ali, menino, e os dois canais paralelos, o menino querendo passar num, o cocô querendo passar no Ninguém outro. nem Então, percebe, né? é um dando passagem pro outro, é uma coisa que faz parte absolutamente Eu do sempre processo e digo. não tem que E a gente deixar adora um pra cocô, né? tanta... A gente adora A um gente adora cocô. cocô. Então, Viu o cocô, a gente sorri. a E eu gente tá sempre digo também, não é o cocô do dia, gente, né? Um cocôzinho às vezes, um negocinho, não é aquele cocô do tamanho do bebê, não é outro. Então é o foco do marido ali também, certo? Então, assim, às vezes ele nem percebe que teve cocô ali, né? Às vezes ninguém tá percebendo, às vezes a própria mulher não percebe que saiu cocô, a gente cata rapidinho ali e ninguém vê, então... Sim. E eu acho que é não dar tanto ponto a isso, deixar isso acontecer como parte de um processo totalmente fisiológico. E essa etapa não tem tanta importância para ser tão citada, né? Eu acho que é nesse sentido de desconstrução disso mesmo. Meninas, um mês, sintam-se abraçadas. Muito obrigada, tá? Pela participação. Obrigada, Pri. Vocês são maravilhosas. Um beijo. E deixem a mensagenzinha final aí para todo mundo. Destrava aí esses comentários, Pri, pra gente tirar uma selfie. Quem faz isso, eu não sei, não. Nos pontinhos que tem aí. Os comentários ficaram no nosso rosto, mas agora saiu do nosso rosto, Tarsi. Já dá para fazer. Peraí, Porque aí, se ela tirar tudo, a gente consegue fazer um printinho. Mas Passa acho da risadinha que toda. não fica, não, porque não aparece comentário. Vamos Fica lá. aí. E... Um beijo, obrigada. Obrigada a vocês, foi ótimo. Obrigada, Tarsila. Obrigada sempre um prazer também. estar com vocês, sempre um prazer estar gerando informação para as pessoas. Acho que é disso que a gente precisa. Com certeza. Por mais Até breve, Mila. Até breve, Pri. Né? Beijo. Boa noite, todo mundo. Beijo, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.